Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando com muita alegria nessa sexta-feira, mais uma pílula do nosso amado Evangelho. Ah, meus amigos, muita luz e muita paz, né? Final de semana chegando mais uma vez. Bênçãos para você, para sua família, né? Cada vez mais consciência de que nós somos, com certeza, a luz transformadora ao nosso redor no mundo. Felizes estamos em terras cariocas, Rio de Janeiro. Amanhã tem Spiritual Coaching, né? Depois tem nosso curso Gestão de Riqueza, que bom. E segunda e terça-feira estaremos em Niterói com várias atividades em várias instituições espíritas, que bom, falando com a mocidade, falando com grupos de amigos queridos sobre o nosso amado Evangelho. Gente, hoje eu gostaria de conversar com vocês a respeito de um assunto muito importante: gestos de amor que transformam vidas. Você já deve ter percebido que há pequenos gestos de amor que têm um poder, gente, transformador incalculável. Pequenas atitudes que podem passar de maneira desapercebida para aqueles que praticam essas atitudes, até porque para suas almas é algo tão comum, mas que certamente para quem recebe não passa desapercebido. Eu conheci uma história recentemente de um rapaz, vejam só como é que são as coisas, que por causa de uma série de dificuldades que ele vinha vivenciando, ele se sentia afastado de Deus, decepcionado com a família, com o trabalho, com tudo, e pensou na ideia absurda do suicídio. E ele tinha saído de manhã, vejam só, né, com tudo planejado na sua mente. Como ia ser feito, o que ia ser feito, e é lógico que nesse momento tinha aquela nuvem escura, né, porque aí aquelas entidades espirituais obsessivas vão lá perturbando ele, né, estimulando ele, porque é assim, ninguém faz nada errado, gente, equivocado sozinho, né, sempre lembremos-nos disso, né, existe uma nuvem ao nosso redor. Quando você faz coisas boas, você tem bons espíritos que nós atraímos e nos orientam. Infelizmente, quando nós estamos fazendo coisas que não deveríamos, né, seja quais forem essas atitudes, estamos muito mal acompanhados, porque a nossa vibração está baixa. É o que aconteceu com o rapaz. Mas no meio do caminho, enquanto ele se dirigia para o local onde ele, né, tinha planejado realizar o seu objetivo, ele pega um ônibus e olha só a providência divina atuando. Ele tinha uma avó no mundo espiritual que, sabendo de tudo, em desespero orou a Jesus, pedindo a Jesus que de alguma forma pudesse interceder em favor do seu neto para que ele não se suicidasse de novo, porque ele já tinha feito isso antes. E certamente se ele fizesse de novo, com certeza seria muito difícil, né? O preço que ele ia pagar perante a lei divina. E aí a avó em desespero ora, e então vem a resposta de Jesus. E aí vem, né, da maneira mais inesperada. Quando ele entra no ônibus, um desses espíritos amigos em nome do Cristo vai até o ônibus e identifica qual daquelas pessoas que estava sentada no ônibus que estava com a vibração mais elevada. E aí vai identificar, vejam só, a alma de uma mulher. Uma mulher muito pobre, mas que estava ali orando para a família que estava em casa. Ela era faxineira, estava indo fazer uma faxina, não é? Num determinado local, e estava vibrando, o coração muito doce. E naquele momento, aquela entidade influencia essa mulher para que ela mudasse de lugar. O rapaz estava sentado no lugar sozinho e ela sentia uma vontade inexplicável de sair do lugar dela e sentar ao lado do rapaz. E assim ela fez, sem entender bem por quê. Quando ela senta do lado do rapaz, claro, o rapaz ficou incomodado, né, porque ele estava sozinho. No primeiro momento, se sentiu incomodado e se fechou. De repente, o amigo espiritual em nome do Cristo começa a falar com a mulher. Fala com ele, pergunta para ele o nome dele, pergunta que horas são, né? Porque ela estava sem relógio, ele tinha um relógio. Ela, desculpa te incomodar, é porque eu vou descer daqui a pouco, por isso que eu vim aqui para o seu lado. Você se incomoda de me falar que horas são? E ele foi e falou, né? Não, são tantas horas. Ele falou assim, eu nunca te vi nessa linha, eu sempre pego essa linha. Ele, eu estou vindo aqui pela última vez hoje. Ah, tá, você não pega essa linha então? Não, não, não pego não e nunca mais vou pegar. Ah, por quê? Você vai mudar daqui? E aí o rapaz ficou meio sem jeito, né? Como é que você fala? Não, não, vou me matar agora. Imagina, que loucura, né? E ele começa a ficar meio sem jeito. E aí, aquela senhora tão doce, mas tão doce, que eles começam a engatar uma conversa. E aí a entidade cristã continuava inspirando-a. E por um momento ele recebeu atenção e afeto de alguém que ele não conhecia. Vejam vocês, meus amigos, que não conhecia, que não tinha vínculo espiritual,
mas que de uma maneira despretensiosa estava sendo instrumento de Deus para literalmente salvar uma vida. Naquele momento, as entidades trevosas, né, que a acompanhavam, tentavam de todas as maneiras, o acompanhavam, fazer com que ele voltasse à ideia original, mas a luz que saía daquela mulher era tão grande, potencializada, né, por esse mensageiro do Cristo, potencializada pela vozinha amada dele, que orava à distância, que eles não tiveram acesso. E aos poucos aquela ideia absurda foi saindo da mente do rapaz, de tal forma que na hora que a mulher desceu, ele desceu junto. Ele não tinha para onde ir, né? Ele desceu junto. Falou assim, ela falou, desculpa, tem que descer. Aí ele já tinha pensado, eu vou descer também. Você vai descer aqui? Vou. E os dois começaram a andar em conjunto. De repente pararam numa lanchonete para poder tomar um café. Resumo da história, se tornaram amigos. E a senhora só foi saber tempos depois, quando ele já reequilibrado, graças a Deus, frequentando um grupo espiritual, que essa senhora apresentou. Vejam só que coisa, gente. É que ele foi confessar que aquele dia era para ter sido o dia do desencarne dele, se ela não tivesse, né, interferido sem saber o que estava fazendo. Então, meus amigos, essa história toda é para te contar que todos nós somos instrumentos de Deus quando nós nos permitimos ser. Nunca duvide de como Deus pode interferir na sua vida através de alguém que chega até você e de como Deus interfere na vida dos outros de maneira positiva, claro, através de nós também. Por isso que a nossa vibração de amor tem que estar sempre elevada, não é verdade? Não, por isso que a nossa vibração de gratidão tem que estar elevada. E quero ressaltar aqui também a importância da oração da velhinha, da vovó já desencarnada, né? No mundo espiritual, claro, né? Era a vovó dele, né? Já desencarnada e que estava ali pedindo a Deus. E como a fé foi capaz de interceder por alguém que se ama. Então nunca desista de orar por quem você ama, né? Às vezes a pessoa está distante de você, você está triste, a pessoa não quer conversar com você, ela não te aceita perto por algum motivo, mas ore. Peça a Deus, porque a bondade divina tem mecanismos que nós desconhecemos para fazer com que pequenos gestos de amor se transformem em verdadeiros milagres da vida. Tá bom? Que Deus te abençoe e te inspire nessa sexta-feira, mais uma vez, esse dia lindo, que você seja esse instrumento divino por onde passar. Tá bom? E lembre-se, hein? Dia 24 de junho está chegando, ainda falta um tempinho, já se agenda, falei ontem aqui, nosso evento mundial em Belo Horizonte do Instituto Namastê. Nossa, gente, os telefones ontem do Instituto ferveram, as redes sociais, todo mundo, eu quero me inscrever, como é que faz? Calma, calma, né? Agora não. Vai se preparando aí, né? Porque a gente vai liberar a inscrição, eu vou avisar para dar a chance de todo mundo que desejar se inscrever. Infelizmente, o local não cabe, assim, tantas pessoas quanto a gente gostaria, né? Então, a última vez que nós fizemos um evento, as inscrições acabaram em 3 horas. Então, nós vamos dar chance para todo mundo se inscrever. Então, se prepara, tomara que você consiga e venha estar conosco. Lembrando, vai ser um dia todo de atividades lindas ligadas ao Evangelho, várias palestras incríveis, assuntos tratados como vencer a depressão, os medos, como lidar com perdas. Vamos falar sobre o poder transformador do amor, como vencer a ansiedade para ser muito mais feliz. Né? Teremos a apresentação de grandes companheiros e todo o trabalho, né, que a gente fizer e o que vai ser arrecadado nesse evento vai ajudar o LAFRAN, né, o La Fraternidade Maria de Nazaré, que nós falamos ontem, nosso amado Emerson Pedesoli, que cuida de crianças, né, com paralisia cerebral e adultos também com algum tipo de deficiência, e a Casa de Bezerra de Menezes, e faz um trabalho lindo em Belo Horizonte, uma delas, né, levando auxílio lenitivo e evangelho para moradores de rua. Né? Todos nós juntos, unidos em função do bem, que é a razão de existir do nosso Instituto Namastê. Então, dia 24 de junho, aguarde! Fiquem com Deus, meus amigos queridos, e lembre-se, pequenos gestos de amor transformam vidas. Até breve, até muito, muito breve.